Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Hoje tenho em consulta uma mulher solteira de 32 anos com 4 filhos. Sai de casa às 4 da manhã para apanhar o primeiro autocarro e chegar a horas a um dos 2 trabalhos que tem. Vem com história de cansaço arrastado. Não consegue arranjar casa porque ninguém assina contrato por não ter um trabalho fixo. E os filhos faltam à escola frequentemente porque simplesmente não têm tempo de os levar. Também hoje referenciei esta utente à assistente social que trabalha comigo, que é provavelmente quem mais pode fazer diferença. E para nos explicar tudo sobre o apoio social e o que faz uma assistente social, tenho comigo Cláudia Simões, cujo trabalho já conheci e admiro muito e por isso é que também a trouxe cá. Obrigada. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E se calhar começava por perguntar um bocadinho o que é isto de, não é, de ser assistente social e do apoio social. Como é que é um bocado o seu dia? Ok, obrigada. Não sei se mereço, mas o serviço social tem muitas dimensões. Neste caso eu vou falar aqui enquanto assistente social no centro de saúde, que não é a mesma coisa do que ser assistente social, por exemplo, num equipamento, ou não é a mesma coisa que ser assistente social num serviço de atendimento da Segurança Social ou de uma autarquia, ou até mesmo ser assistente social num lar de idosos ou numa creche. Pronto. Há coisas que se tocam e há coisas que são diferentes. Aqui na saúde, aquilo que procuramos fazer é, no fundo, ajudar as pessoas nas dificuldades que têm ou nos direitos que têm. Às vezes as pessoas pensam, muitas vezes dizem-me assim: tu só falas com pessoas pobres. Mas na verdade não, porque nos centros de saúde felizmente temos muita diversidade e portanto aquilo que nós fazemos na saúde é ver as circunstâncias das pessoas e que normalmente a porta de entrada é uma questão relacionada com a saúde, mas pode não ser. Na história que trouxe não é propriamente uma situação de dependência ou uma situação de doença ou uma situação de um problema relacionado com uma doença, não é? Mas é com as condições de vida da pessoa e como é que isso tem tanto impacto em tantas dimensões da vida da pessoa, incluindo na saúde. E nem todos os problemas sociais são insuficiência económica, não é? Realmente temos essa tendência a achar, pois é, pobrezinho, tem de ver que apoio é que tem, mas não é só isso, às vezes é mesmo esta questão não é, do isolamento, da rede de apoio e é de facto uma coisa que vamos vendo muito em consulta. E a mim choca-me sempre, precisamente por perceber que a maior parte dos utentes que recorrem e que vêm muito frequentemente e que há sempre mais um problema de saúde, que na verdade nunca é bem um problema de saúde exatamente, são estes utentes mais vulneráveis e que eu referencio muito, mas que depois sei que a Cláudia, por exemplo, dá resposta a uma quantidade de utentes que eu acho uma loucura, não é? Quantos mais ou menos, para termos uma ideia? Então, pronto, trabalhamos juntas num centro de saúde, não é? Eu, além desse centro de saúde, trabalho em mais 2 edifícios que correspondem a mais 3 unidades. Portanto, mais ou menos. São mais ou menos, trouxe até um número, são 35.500 utentes inscritos, mas depois, por exemplo, no CSP de Alcântara, dou resposta também às pessoas que, por não terem as condições legais para poderem ter uma inscrição válida, ou seja, com o número de utente, têm só inscrições esporádicas, que não são contabilizados como utentes, mas que são pessoas que recorrem também. Para contextualizar isto, pronto, eu não sei se ouvem falar dos médicos de família estarem muito sobrecarregados. Eu tenho mais ou menos 1.600 a 1.700 utentes e eu não os consigo ver todos no ano, não é? E claro que nem todos estes 30.000 precisam de apoio social, mas o que nós temos visto com o panorama em Portugal, com a crise de habitação, com tudo, é que realmente eu vejo que cada vez mais utentes, eu penso, olha, era bom falar aqui com a Cláudia, porque eu acho que podemos otimizar este apoio. Como é que é trabalhar assim neste contexto? É desafiante? Como é que funciona? Eu trabalho na reação. Portanto, eu não consigo fazer nenhum trabalho de antecipação, a não ser por iniciativa da pessoa, não é? Que é raro também, não é? Estou-me a lembrar de 2 pessoas que vieram ter comigo
porque querem perceber o que é que podem fazer no caso de virem a ter uma situação de saúde diferente, de maior dependência. Mas eu trabalho com base em o problema apareceu, portanto alguém me referencia essa pessoa, que pode ser a pessoa que sabe que há uma consulta e marca para mim, pode ser um dos outros profissionais, um médico, um enfermeiro, administrativo, às vezes também acontece, ou podem ser as pessoas da comunidade, da Junta de Freguesia, da Santa Casa da Misericórdia. E o que é que mais chega à consulta? Neste momento, por causa das características da nossa população, são idosos. Nós, na cidade de Lisboa, temos as freguesias onde eu trabalho são freguesias muito envelhecidas, portanto a maior parte das pessoas tem mais de 65 anos e muitas mais de 80. E portanto aquilo que nos chega são as pessoas que têm situações de doença que provocam dependência. Tipicamente aquilo que mais me chega é uma pessoa que tinha uma situação de autonomia ou quase autonomia e de repente, porque aconteceu uma queda, um AVC, alguma coisa, o estado funcional da pessoa muda muito e nós não estamos preparados para isso. Sim, ainda hoje estava-me a lembrar de uma consulta que vi hoje de uma senhora que vive sozinha e que até é autónoma, mas é diabética e precisava de insulina, requer ali alguma, é um sistema, apesar de tudo são umas injeções, é preciso estar a rodar as doses, uma senhora que não via absolutamente nada. E portanto hoje até vinha à consulta com o açúcar muito baixinho no sangue. E depois quando eu comecei a ver para ajustarmos a dose, percebi que ela não conseguia sozinha administrar a dose porque simplesmente não consegue ver. Eu perguntei, olha, mas tem alguém a quem consiga pedir ajuda para ajudar aqui a dar um medicamento? E ela dizia-me que não é? E que não consegue. E portanto eu acho que isto também é um exemplo muito óbvio de como aqui o problema não é eu ajustar a dose de medicação ou eu tratar a diabetes ou ver o que é que está a acontecer. Aqui esta senhora precisa de alguém que a ajude a ver a dose e a administrar a dose, ou então arranjar uma alternativa, não é? Isto também é frequente, ou seja, muitas vezes acabam por ser estes os reais problemas das pessoas. Super frequente. A diabetes, por acaso, é um exemplo muito paradigmático, porque tem aqui quem está na saúde vai dizer sempre que administrar insulina é uma questão de autocuidado, portanto não é preciso um profissional de saúde para ir lá administrar a insulina. Por outro lado, para algumas pessoas isso tem uma complexidade enorme, não é? E às vezes os serviços de saúde têm dificuldade em perceber que uma coisa que para o profissional é super simples, está ao nível de outras coisas que nós fazemos, não é. E depois temos ao mesmo tempo uma incapacidade dos serviços de, por exemplo, responderem. Por exemplo, é uma dificuldade em encontrar, por exemplo, um serviço de apoio domiciliário que aceite assumir fazer a administração da insulina a uma pessoa que não consegue. Pois, que alternativas é que se arranjam? Porque depois eu faço muitas referenciações para si, mas ao mesmo tempo penso como é que a Cláudia vai ajudar esta pessoa, porque realmente, não é? Há aqui muitas... Aliás, às vezes o simples eu conseguir que a pessoa vá à consulta consigo, a dizer, olha, mas eu não posso faltar ao trabalho, porque senão eu perco este trabalho, já foi tão difícil arranjar este trabalho, e realmente eu acho que agora... nestas bolhas de redes sociais há muito esta onda, não é? De falar dos estilos de vida, isso é tão importante, claro, mas falamos muito desta coisa de temos de ter motivação e ser saudáveis e levanta-te e vai correr e vai andar. E eu acho que agora que sou especialista há 2 anos e tenho visto cada vez mais consulta, estou nesta fase muito pouco romântica da medicina em que estou tipo, calma, não é isto. As pessoas que estão verdadeiramente doentes em Portugal estão doentes e não é porque elas não se querem levantar e fazer desporto, é porque não conseguem arranjar dinheiro para ter casa. A maior parte destas pessoas, lá está, que não consegue um bom contrato de trabalho e como não tem um bom contrato, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Não consegue arranjar um contrato e por isso, quer dizer, até quem já tem privilégio acha que é difícil arranjar uma casa. Quanto mais quando se tem um ordenado mínimo, não é? E portanto isto é... Como é que se lida com isto? Ou seja, há resposta, que recursos é que faltam? Essa pergunta é super difícil. Faltam muitas coisas, mas às vezes eu acho que aquilo que falta mais é isso que estava a dizer, é uma incapacidade de nós percebermos que é muito fácil culpar a pessoa por alguma coisa que corre mal na vida dela, mas muitas vezes isso é muito mentira. Nós, nas circunstâncias daquela pessoa, nós não conseguiríamos fazer melhor.
nós provavelmente iríamos fazer pior. E não tem a ver com a pessoa, tem a ver com as condições em que as pessoas vivem. Os determinantes sociais de saúde, né? Aquilo que se lhes oferece. Portanto, às vezes quando nós vemos assim uns planos muito bonitinhos de estilo de vida, não é? E dormir não sei quantas horas e fazer uma alimentação... Tem de dormir melhor, quê. tem de descansar mais. Sim, tem de descansar mais, sim. Tem de se proteger do stress. O stress é péssimo. O que só deixa a pessoa ainda mais estressada, não é? Quase. Ou a nem sequer ouvir, porque aquilo que está a ser dito não tem nada a ver com a realidade dela, não é? E às vezes quando nós pensamos assim, a pessoa não faz porque não quer, muitas vezes a pessoa não faz porque não consegue, porque nada no mundo onde ela se move é facilitador para que isso aconteça, não é? Nesse exemplo da senhora, essa senhora até pode ser obesa, não é? E tem de fazer mais atividade física, mas onde? Como? Qual é a motivação que essa pessoa tem para, nas 500 mil coisas que acontecem no dia dela, achar que a atividade física é uma coisa que faz sentido? Nós estamos a pedir-lhe para ela imaginar um mundo que não tem ponto de contacto nenhum com aquilo que é a realidade dela. E eu acho também, se nota outra coisa, é que às vezes também é difícil ajudar essas pessoas porque elas próprias já criaram aqui um bocadinho, ou seja, nunca propositadamente, não é? Mas já estão tão quase sem esperança que as coisas mudem, que às vezes eu também sinto que é difícil, é difícil conseguir convencê-las a vir à consulta e conseguir, olha, mas vá à consulta porque se calhar podemos ajudar. Há quase uma falta de esperança de isto não vai, eu já sei que não vou ter os apoios. Ou depois, por exemplo, no outro dia também tinha uma senhora que é isso, que precisava, que até tinha acesso aos apoios para não pagar o gás e a luz. Só que depois não consegue, não sabe sequer o que é que tem de pedir à Segurança Social, não sabe sequer que formulários é que tem de preencher. E uma coisa que se nota muito, não é? Aliás, basta preencher um IRS ou uma licença de parentalidade. É tudo tão complexo. Aliás, ligar para o SNS 24, eu acho que é um ótimo exemplo, que é uma coisa que é suposto ser assim, a primeira ponto de contacto, uma coisa muito acessível. É preciso estar a olhar para o teclado e pôr os números, ter o número do utente. Isto, para quem já está cansado, é complexo. Imagina para alguém que tem um contexto social completamente diferente, que se calhar não tem o mesmo grau de literacia. E eu acho que o que também acaba por ser frustrante é que os mais vulneráveis também, ou seja, os que mais precisam desses apoios, são quem mais vai ficar distante desses apoios, não é? Há alguma forma disto mudar? Fala-se de uma forma de aceder a benefícios que não dependesse de requerimento. É uma das coisas que se discute muito, porque neste momento nós, quando queremos ter um benefício, temos de o pedir. Preencher o formulário, não é? São sempre formulários horríveis. São sempre formulários horríveis. Claro está que do ponto de vista de quem os concebe, como só trabalha naquilo, acha que é tudo fácil e tudo super óbvio, não é? E às vezes não entende que até pessoas que têm, até podem ter uma escolaridade média, vão ter muita dificuldade em conseguir perceber o que é que aquela palavra quer dizer. Mas há essa questão de haver esta ideia, eu acho que isto não vai avançar. Tem insuficiência económica, automaticamente não paga. Automaticamente. Algumas coisas já funcionam, por exemplo, o complemento solidário para idosos. Neste momento, as pessoas que têm complemento solidário para idosos, a medicação é gratuita, está codificado no nosso sistema, portanto, quando o médico emite a receita, toda a medicação crónica sai por defeito gratuita. Mas é preciso ter pedido esse complemento. Mas é preciso ter pedido o complemento. E como é que se pede esse complemento? Pronto, a questão é essa, é que as pessoas que têm mais escolaridades, mais recursos, naturalmente acedem a mais direitos. Ou seja, quem mais beneficia dos apoios, não é? Por exemplo, a coisa estes apoios que aparecem muito nas notícias e que são muito interessantes, a maior parte das pessoas que realmente precisa delas nem sequer está a ver as notícias, ou seja, está só a sobreviver. E isto é isso, assim que este episódio é difícil não ficar com um nó na garganta, não é? Porque eu acho que é o que me tem acontecido, que é, no meio disto tudo, como é que eu tenho uma assistente social a dar resposta a 32 mil pessoas? Sim, mas ainda assim é preciso também dizer uma coisa, que é... Temos esperança, Cláudia. Não, e as juntas de freguesia fazem um ótimo trabalho a informar, às vezes até têm uma relação de maior proximidade, mas só porque eu acho que às vezes as pessoas também não têm muita noção de uma coisa que é em sociologia estuda-se, que é o efeito Mateus.
tem a ver com a parábola da Bíblia de Mateus, que é: a quem muito tem, tudo será dado, a quem pouco tem, até o que tem lhe será tirado. Pronto, é o efeito de Mateus, que é o efeito de quem tem mais facilmente consegue ter mais. Quem tem menos facilmente perde o pouco que tem. Sim, que é o resumo das desigualdades sociais, não é? E por isso é que o gap vai aumentando cada vez mais. Por isso é que o gap vai aumentando. Eu, por exemplo, nas unidades que tenho, eu tenho unidades muito diferentes. As pessoas onde eu tenho mais atendimentos por iniciativa do utente são onde as pessoas têm mais recursos, porque as pessoas têm noção que, por exemplo, o atestado médico de incapacidade multiusos lhes vai dar algum benefício. E, portanto, mesmo que não saibam tratar, sabem que aquilo existe e sabem que podem falar comigo para eu as ajudar a perceber como é que funciona. E as outras pessoas é isso, acabam por não ir pedir porque nem sabem bem que isso existe ou que realmente podem ter esse apoio. Sim, os médicos de família são, e os enfermeiros também, mas sobretudo os médicos na consulta, há uma coisa que faz parte do meu trabalho, mas que lá está, nem sempre tenho muito tempo, e também porque circulo entre 3 edifícios, não é? Portanto é difícil depois às vezes também criar esses espaços, mas aquilo que eu sinto é que os médicos que melhor conhecem o meu trabalho também são os médicos que estão mais atentos àquilo que as pessoas podem ter direito. E, por exemplo, há alguns profissionais que já sabem logo que aquela pessoa é para ter complemento por dependência. Mas é que nós não temos formação nenhuma nesta área, isso também era um passo importante se calhar, não é? Até nas escolas, ou seja, porque à medida que vamos sabendo, se calhar nós quando identificamos, mais do que médicos, não é? Nós quando identificamos alguém que precisa de ajuda, podemos dizer, olha, mas eu ouvi dizer que existe isto. Ou seja, não é também importante que haja esta formação em qualquer profissional de saúde, auxiliares técnicos, administrativos, para saberem, ok, isto é uma pessoa que eu tenho de sinalizar porque esta pessoa precisa deste apoio e tem direito a este apoio? Eu diria que sim, porque neste momento está super dependente daquilo que é o perfil da pessoa, do interesse que tem, da disponibilidade que tem, de entender isso como uma coisa que faz sentido no âmbito da consulta ou não, porque não é líquido, que todos os médicos vão achar que isso é uma coisa que têm de se preocupar na consulta. E na verdade eu entendo, não é? Eu entendo que a forma como as coisas funcionam não é fácil. E as pessoas às vezes também não têm noção disto, acham que o médico tem de saber tudo e informar a pessoa de tudo no tempo de uma consulta, que é... Agora, quando os profissionais têm mais consciência das circunstâncias da vida das pessoas que podem ter aqui alguma ajuda, isso faz com que eu receba mais referenciações, faz com que eu receba mais pedidos daquele profissional. Porque às vezes a única coisa que eles dizem é, olha, aconselho-lhe que vá marcar com a assistente social porque se está numa situação de dependência física, talvez dê para ajudar em alguma coisa. E o ajudar em alguma coisa às vezes é, lá está, um complemento por dependência, é um serviço de apoio, não é? Porque às vezes nós achamos que a situação está organizada, não é? Que a família vai conseguindo, que a família se ajustou àquela situação, mas depois quando eu falo com as pessoas percebo que é um esforço enorme e às vezes há um serviço de apoio domiciliário que pode ajudar a retirar essa sobrecarga que às vezes não é só física da tarefa em si, é muito emocional, é muito difícil cuidar de um familiar dependente. E a exaustão do cuidador, não é? E os cuidadores informais são um bom exemplo, não é? Pessoas que dedicam a vida a cuidar da sua mãe, do seu pai, e que se calhar nem sabem que têm direito a apoios e que há um estatuto de cuidador. Quais são assim, se calhar, não sei se esta pergunta foge aqui um bocadinho, mas não vou perguntar aos apoios, mas há assim coisas que diariamente penso, as pessoas deviam saber que isto existe ou é demasiada coisa para dizer aqui, se calhar. Não, eu acho que as pessoas deviam saber que existem apoios da Segurança Social que podem ser requeridos, ou pelo menos saberem que existem apoios da Segurança Social e que devem procurar saber se na sua situação há algum que que reúnam condições para requerer. Isso eu acho que deviam sempre, pelo menos perguntar, não é? Mas perguntar a uma assistente social, não é? Porque é isso depois... Por exemplo, a pessoa procura a informação. No outro dia, mesmo como médica, é isso. Eu pensei, eu tenho de saber estas coisas para conseguir logo identificar os utentes e não estar sempre a só que depois é isso, mesmo isso, não é assim tão simples, porque depois é isso. Eu vi, ok, há estes 1000 complementos. Até me mandou um PDF que eu lhe pedi, mas depois, dentro daquilo,
eu acho tudo confuso, ou seja, isso eu que sou médica, que pronto, que até acho que estou interessada no assunto, acho complexo. Quanto mais eu dizer, olha, tem de ir procurar, veja lá se não tem direito a algum apoio, não é? Há alguma forma mais acessível de ter noção destes apoios? Não há. Ou seja, pode não ser com a assistente social do centro de saúde, mas pode ser com a assistente social da Junta de Freguesia, na cidade de Lisboa com a assistente social da Santa Casa da Misericórdia, que é quem assume a ação social, ao contrário do resto do país, e no resto do país, nas juntas de freguesia e nas autarquias, porque se calhar estou aqui a deixar gente fora também super competente, mas eu acho que seriam assim as pessoas que têm mais noção dos apoios que existem, não é? Depois há coisas às vezes muito específicas que às vezes nem eu sei, não é? Mas assim daquelas coisas mais gerais, tanto dos apoios em dinheiro como dos apoios não em dinheiro, mas que ajudam nas situações, são estas 3 portas de entrada, não é? Centro de saúde, as autarquias, juntas de freguesia e câmaras municipais, e na cidade de Lisboa também a Santa Casa da Misericórdia. E para além, portanto, já falámos aqui um bocadinho desta dificuldade no acesso a estes apoios, não é? Mas para além disso, os apoios que existem são de facto, ou seja, há de facto apoios suficientes, ou acontece-lhe estar em consulta e pensar, esta pessoa precisa de ajuda, mas neste momento não há nada que nós possamos fazer? Então, nós temos 2 realidades muito diferentes. Eu sou uma privilegiada porque eu trabalho no Concelho de Lisboa, e no Concelho de Lisboa há a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que as pessoas às vezes criticam e dizem que não funcionam, e claro, têm a sua perspectiva, mas tem um nível de proteção incomparavelmente maior do que fora da cidade. E porque a Segurança Social tem, para pessoas que têm dependência grave, moderada a grave, o apoio são 132 euros e uns cêntimos, aumentou agora, não é? Para pessoas totalmente acamadas, ou com dependências muito severas por via de demências, portanto tem de ser dependências quase totais, o apoio são mais 232 euros a acrescer à pensão que a pessoa recebe, porque com uma exceção, 2 ou 3 exceções, a pessoa tem de ser pensionista para poder requerer este complemento. Mas assumido que esses custos são para pedir apoios, ou seja, para ter... Porque depois a questão é, os apoios nunca também acompanham a inflação e o aumento dos custos de tudo, não é? Ou seja, o que é que depois a pessoa consegue fazer com esse dinheiro? Então, pois, a questão é, uma pessoa que está completamente dependente significa que precisa de apoio 24 horas. Se nós formos ver o que é que corresponde a um apoio 24 horas, um apoio formal, ou seja, que não é prestado por familiares, estamos a falar de cuidadores particulares, que se forem através de empresas de serviço de apoio domiciliário, têm um custo que neste momento ronda os 2.200 euros. Bem, é descontar 232 e pensar, exato, ok, o que é que se não faz? É? Em que é que 232 correspondem com esta dimensão daquilo que é um custo. E pronto, e depois, na verdade, nós percebemos que parece que vivemos num país onde a dimensão dos apoios não tem nenhuma relação com os custos desses apoios. Mas está muito estudado. Nós tivemos uma implementação tardia, muito tardia, da proteção social. O nosso sistema de proteção social começou quando os outros já estavam quase a entrar em dificuldades, não é? E no fundo nunca vivemos uma situação de proteção social eficaz. Porque isto é um bocadinho como nas doenças, não é? O ideal seria prevenir, ou seja, claro que estes apoios e tudo isto é importante, mas o ideal seria garantir que ninguém chegue a essa situação em que está completamente dependente e não tem, ou lá está, esta mãe de 4 filhos, não é? Que não consegue levar os filhos à escola. O que é que preventivamente seria importante mudar? Eu lembro que quando lhe falei de um caso me disse: é importante as raparigas chegarem àquela idade, terem conseguido acabar a escola. Sim. E não terem gravidezes indesejadas, não é? O que é assim importante para nos focarmos como sociedade quando queremos pensar num futuro social e um contexto social melhor? Então, as raparigas mais escolarizadas são raparigas que vão ter filhos com maior escolaridade. Isto está super estudado, ou seja, há uma
correlação forte entre a escolaridade da mãe e o sucesso escolar dos filhos. Portanto, quanto menor a escolaridade da mãe, menor a escolaridade dos filhos. É outra vez a coisa de aquilo do efeito de Mateus, não é? Ou seja, quem está pior fica pior, continua pior e não se quebra este ciclo. Sim, é. E portanto, a educação ainda continua a ser a melhor hipótese que as pessoas têm. Mas o que é que nós vemos neste momento? Vemos também que na educação a reprodução social das desigualdades está completamente instalada. E eu não sei como é que se quebra, mas sei que quando a escola, não é só a escola, estou a dizer aqui a escola, mas a saúde também reproduz, lá está, os determinantes sociais da saúde, o que é que são? É no fundo reproduzirem as desigualdades das condições das pessoas. Mas a escola a educação ainda continua a ser a melhor forma de as pessoas poderem sair da sua condição de origem. Mas depois também acontece um bocadinho isto, que é, de repente, as pessoas mais vulneráveis só conseguem escola naquele sítio e, portanto, a população nessa escola inteira é mais vulnerável e, portanto, também não é tão reivindicativa, não exige ou seja, não faz grandes exigências, não é? Porque depois também há, e contra mim falo, porque é isto, a pessoa tem tendência então se calhar vou pôr numa escola privada porque eu ali sei que eu posso escolher a escola, não é? E portanto eu continuo com o meu privilégio, mas cara, se eu estivesse numa escola pública, numa zona desfavorecida, com a minha literacia eu também ia lá e ia dizer, olha, isto não pode ser assim, não podem continuar. Só que isto é tudo muito complexo e às vezes, não sei, eu acho que quando uma pessoa começa a dar opiniões, parece que ou é de um lado político ou do outro. Eu às vezes penso, eu não percebo mesmo nada de política, mas isto para mim é muito mais do que isso, não é? É difícil. Ou seja, isto para mim é isso, a saúde é um bocadinho o espelho disto tudo e por isso é que eu acho que de repente é um mundo que se abre, porque a forma como a pessoa nos chega à consulta é 100% um reflexo do contexto social e da sociedade em que vive, e da escola onde vai, e da família que tem, e da casa onde está. E por isso é que é uma conversa que não dá para dissociar da saúde, não é? O Ministério da Saúde não é só o Ministério da Saúde. É tudo o resto, da economia ou da cultura. Sim, mas a questão da escola é muito interessante, porque eu uma vez estava a ouvir, já não sei quem é que estava a dizer, que em Coimbra, quando ele estudava em Coimbra, não havia colégios, portanto só havia uma escola pública. Claro que havia na mesma aquelas coisas de os melhores alunos ou os alunos vindo das famílias com mais recursos ficavam no horário da manhã, escolhia-se as turmas, não é? Não se misturava, ou seja, no fundo havia sempre ali alguma diferenciação, mas depois as salas onde eles estavam eram todas as mesmas, o pavilhão onde faziam desporto era todos os mesmos e os pais com mais recursos faziam exatamente isso, reivindicavam melhores condições para os seus filhos, mas que no fundo depois que iriam beneficiar os outros alunos todos. Quando nós temos processos em que nós deixamos que alguns serviços sejam só para pessoas excluídas ou com poucos recursos, não sei o que estou a dizer. E se nós olharmos, não é preciso ler estudos, vamos perceber que é isso que acontece. Quando nós deixamos que alguns serviços sejam só para pessoas com menos recursos, esses serviços vão ter menos qualidade porque vão ter menos investimento. Claro. É um problema porque na maioria das vezes é assim, não é? Este centro de apoio ao migrante, este centro de apoio, ou seja, acaba por ser uma coisa. Pois é isso, as pessoas só querem um mínimo, já não vão exigir mais nada. E depois tudo se retroalimenta, porque é assim, aquilo que estava a dizer, que é, nós até podemos achar que não é certo, mas depois temos uma decisão individual para fazer e também não vamos, os nossos filhos não vão ser... Claro, acabamos por ser egoístas, não é egoístas, mas claro, não é, ou seja, eu depois pensar assim, mas eu quero o melhor... Mas isto é uma dicotomia, não é assim? Sim, não vamos deixar que os nossos filhos vivam as nossas convicções também a todo o custo, não é? Também os queremos proteger e eu não acho que não faz sentido nenhum nós criticarmos pais que estão a escolher aquilo que acham que é o melhor para os seus filhos, porque isso é o normal, ou seja, não são as pessoas individualmente que têm de estar preocupadas com isso. Mas é a nossa responsabilidade social
é isso, quando votamos, quando, não é, pensar também nisto e não alimentar um bocadinho esse discurso de pois a pessoa tem de se esforçar, olha, eu também me esforcei muito para chegar aqui. Ou seja, isso é uma coisa que faz um bocadinho de confusão, porque há ali quase uma falta de empatia de não é assim, ninguém quer viver mal, ninguém escolhe, não é? Ou se calhar até há uma pessoa que pode escolher, mas a maioria das pessoas é como a conversa com a obesidade, é muito parecido. Estava-me a lembrar disso, tive uma discussão. Não é? Também há esta ideia de, pois, então isso tem de comer melhor, fazer mais desporto. Não há razão nenhuma para alguém escolher ter mais dificuldades, até porque nós sabemos que é uma doença que acarreta imenso estigma, que tem muito mais dificuldades e, portanto, esta coisa de assumir, esforça-te e vai, é sempre um bocadinho ingrata, mas com as desigualdades sociais também é um bocado isto, não é? E claro que é isso, nós podemos escolher o melhor, mas eu acho também a nossa responsabilidade social tentar quebrar o ciclo e garantir que em vez de estar a acontecer aquilo que acontece, que é os pobres ficam mais pobres e quem tem menos acesso continua a ter ainda menos acesso, tentarmos, não sei, mitigar isto de alguma forma. Sim, mas aí lá está, é a decisão política. Por isso é que eu acho que não faz sentido nós atirarmos pedras aos pais que escolhem as escolas que são melhores, mas acho que faz muito sentido refletirmos e penalizarmos eventualmente algumas opções políticas que só alimentam isso. Se eu não construo habitação acessível em zonas misturadas, por exemplo, significa que eu no mesmo sítio só vou ter crianças... Vou criar um gueto, não é? Sim. E é isso que acontece. É isso que acontece. E depois o que é que acontece? Se eu crio um sítio onde vou lá pôr a escola no meio, aquela ideia do vou construir um bairro e vou pôr a escola no meio. Eu às vezes até nem sei se isso é uma ideia benigna, mas é uma ideia que não funciona, porque depois as pessoas vivem em circuito fechado, não conhecem outras coisas, não conhecem outras pessoas não as conhecem elas e portanto dizem-me coisas do género: ai, mas tu vais para o bairro 2 de Maio sozinha, ai, que perigo, vais para a Quinta do Loureiro sozinha, tipo como se fosse preciso... Mas o estigma aumenta ainda mais e são... Sim, como se fosse preciso levar proteção policial, mas isso vem do sítio de as pessoas não conhecerem, e como não conhecem, imaginam que estão no faroeste e não estão. E a comunicação social eu acho que aqui também tem alguma responsabilidade, porque a forma como as notícias são dadas, ou seja, muitas destas coisas, não é? Estes mitos todos que existem à volta dos migrantes, e nós falávamos disto, não é? De estão a roubar-nos o dinheiro todo e a roubar-nos os apoios todos, que são nada mais do que mitos, não são factos, não é? Mas que são sempre muito clicáveis e partilháveis e veem, é por isto que temos de... sim. Mas tem aqui um papel, não é? Sim, mas isso, pronto, isso é outra esfera ainda. Mas na questão das opções políticas, as pessoas podem ser confrontadas com opções diferentes, lá está, que é, na escola mais perto da sua casa, viverem pessoas que umas têm mais rendimentos, outras têm menos rendimentos, outras têm profissões que são mais bem remuneradas, outras têm profissões que não são tão bem remuneradas, pessoas que às vezes são muito interessantes do ponto de vista da sua riqueza. Por exemplo, os artistas, coitados, não é? Agora quase que a maior parte está relegada à condição de super pobre, porque não conseguem ocupar espaços que seriam super importantes ocuparem, não é? São em muitas coisas terapêuticas também, não é? Sim, e que às vezes permitem que uma turma onde, por exemplo, exista um miúdo que o pai seja ligado às artes, é sempre uma turma que vai fazer coisas diferentes. Mas se nós não criamos os espaços para essas pessoas poderem cruzar-se, não é? Para haver diversidade. Sim. Sim, e a mesma coisa que é, às vezes nós acho que fantasiamos um pobre, não é? O pobre é assim uma figura quase mitológica. Nós fantasiamos um pobre que vive lá num bairro super complicado e com a mesma roupa há 10 dias e que está ali... Sim, não toma banho e que pronto, e que passa amanhã no café, não é? Aquela coisa, passa amanhã no café. Fantasiamos esse pobre. Não é que essas pessoas não existam, mas é assim, também há pessoas que vivem no Restelo que passam amanhã no café. E é tão interessante dizer isto, porque nós trabalhamos numa zona altamente privilegiada, não é? Aliás, eu acho que apanha ali 2 zonas. Sim. Mas é agir, porque realmente essa ideia ou seja, há muita gente que se calhar as pessoas olham e que acham
têm uma data de ideias pré-concebidas e que também são pessoas em insuficiência económica que não conseguem pagar a sua renda e que estão em situações muito, muito, muito ansiogénicas, não é? E portanto realmente isso é 100% verdade. Nós temos esta ideia de mas o pobre é o sem-abrigo que está na rua. Não, hoje em dia em Portugal cada vez mais o pobre pode ser a pessoa que até tem um curso superior, que conseguiu ou seja, mas que não consegue arranjar trabalho, que não tem apoio dos pais e que não consegue pagar uma renda, não é? Portanto, isto de facto é um conceito que tem de se rever um bocadinho, não é? Sim, e quem vive no bairro social pode ser uma pessoa que cresceu lá, mas que depois estudou, tem um trabalho, que tem uma vida organizada e que por muitas razões, muitas vezes até porque económica, decidiu continuar, ou porque fica mais perto dos pais para ter apoio com os filhos, decide viver ali naquela zona. Mas eu acho que isto acontece porque nós não nos conhecemos. É sempre a mesma coisa que é. Estamos nas bolhas sociais. Sim, que é. Eu tenho muitas discussões com muitas pessoas agora, até porque as pessoas, todos temos preconceitos, mas antes tínhamos vergonha, não é? Pensávamos um bocadinho mais e agora eu sinto que sai logo, não é? Até porque os podemos mandar cá para fora na internet sem verem bem a nossa já cara. está tudo validado, tudo é ok. Mas eu tenho muitas discussões, até com profissionais, que às vezes ainda é mais difícil, que reproduzem estas coisas do os imigrantes, lá está, problema, eu voto num determinado partido porque realmente a imigração está descontrolada e os imigrantes estão cá para ter benefícios, e isto é tudo uma bandalheira, e eu digo-lhe, mas estás a falar de quem? Porque as pessoas têm de ser regularizadas e não sei o quê. Mas estás a falar de quem? Porque olha, há aqui uma pessoa que trabalha no centro de saúde, na limpeza, com quem eu até te vejo a beber café e a tomar um pequeno almoço. Essa pessoa neste momento está em situação irregular. Não consegue, porque nós falhamos enquanto Estado, renovar a sua autorização de residência. Silêncio, não é? Então, tu achas que essa pessoa merece que os filhos tenham perdido o abono de família porque lá está, os apoios estão sempre relacionados com um título de residência válido para estrangeiros? Tu achas justo que essa pessoa, os filhos tenham perdido o abono de família, que ela, se ficar doente, não possa receber uma baixa, que se o contrato terminar não possa receber subsídio de desemprego? E a resposta quase sempre é com ela não, porque ela merece. E eu, não. Mas ela trabalha tanto, mas há muita gente que trabalha, que desconta e que depois vê esses acessos também negados, lá está, por burocracias e pelo tempo que as coisas demoram, não é? Mas muitas vezes ele não acha que aquela pessoa mereça sofrer isso porque ele a conhece. E quando nós conhecemos as pessoas, às vezes percebemos que não é nada daquilo que imaginamos. Mas o problema das bolhas é precisamente esse, é que nós nos distanciamos destas realidades e fica muito mais fácil de pensar, voltem lá para o vosso país, que não se... porque de repente não vemos só como pessoas. E a Cláudia até dizia isto de como assistente social e nós como médicos, quer dizer, é isso, eu estou a ver uma pessoa, não é? Eu não estou e é essa pessoa que nós estamos a tratar e não estamos a dizer, olha, então deixa-me lá ver antes de eu tratar, que preciso saber, merece ou não merece o meu tratamento, não é? Isto é uma coisa... E é isso, esse distanciamento também nos vai fazendo com que nós tenhamos menos tendência a lutar pelo combate às desigualdades, não é? Sim. Há uma coisa que eu penso sempre, até porque, pronto, nós quando trabalhamos com pessoas, às vezes elas irritam-nos muito, 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 não é? Mas há uma coisa que eu acho que é preciso sempre fazer, que é ter muita noção que aquela pessoa que está à minha frente vale tanto como todas as outras, a vida dela é tão importante como a minha. Portanto, não há uma vida que valha mais. E eu acho que um dos problemas é, às vezes, nós acharmos que há vidas que valem mais. Mas na saúde nós temos muito este princípio, não é? As vidas valem todas o mesmo, uma vida é uma vida. É o nosso juramento. Não é? E como assistente social também. Eu trabalho com base nos direitos humanos e na dignidade humana. Aquela pessoa, independentemente daquilo que ela seja, ou do que ela tenha feito, ou do percurso dela, para mim, vale o mesmo que eu, ou de qualquer outra pessoa. Não vale menos. Cláudia, o que é que gostava, assim, última pergunta, o que é que gostava que, se pudesse mudar uma coisa que acha que faria a diferença? Amanhã estava com o Ministério todo da Saúde, com o Presidente da República, e eles concediam um desejo. Qual era?
Não, não vou ser ambiciosa. Eu vou dizer que uma das coisas que mais me perturba, o que eu mudava mesmo, assim, que era fácil, era a forma como as casas são construídas em Portugal. Ok. Nós vivemos num absurdo. Muitas questões que nós temos com as pessoas é porque as casas são mal construídas e não tem a ver com o preço da casa. Problemas de umidade, de tetos a cair, de... Escadas e casas de banho. Escadas e casas de banho. Há pessoas que veem a sua vida piorar muito porque vivem numa casa com escadas. Mas não é assim tão fácil de mudar, não é? Não, nas novas construções? Nas novas construções, sim, porque eu fico abismada com construções novas que uma pessoa em cadeira de rodas não conseguiria entrar na sua casa. Sim, e não tem a ver com dinheiro. Nem sei se faz muito sentido, mas o Nuno Marco, toda a gente sabe, teve um AVC não é? E uma das coisas que mais me impressionou foi quando ele disse que não conseguia estar na casa dele porque a casa dele tem muitas barreiras arquitetónicas. E isto significa que há zero consciência sobre a forma como uma casa deve ser construída, mesmo nas pessoas que têm mais recursos. Não é culpa dele, lá está, ele não podia adivinhar que ia ter um problema. Mas esta falta de consciência coletiva faz com que tenhamos de ter opções muito diferentes daquelas que gostaríamos de ter. Claro, sim, é garantir a acessibilidade e sim é quase um bocado prevenir prevenir o futuro, não é? Sim, e eu acho que isso não é tipo rocket science. Sim, não, parece-me. É isso, mas a maior parte destas coisas, quando nós falamos, pensamos, mas isto é básico, não? Mas sim, claro, eu vou ter de trazer cá outra vez para um segundo episódio, porque ainda fiquei com muita coisa por dizer. Muito obrigada por ter vindo, e é isso, depois eu volto a trazê-la cá. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Matilde Fieschi, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.